segundo o sol chegar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me... É isso aí, começando mais um Cê Que Disse, episódio 0... 8, 9... Episódio X, já perdemos a conta. 0x, é isso aí, a gente perdeu, que bom que a gente perdeu. Valeu a pena perder a conta. Tá rolando. Galera, é o seguinte, começar diferente hoje, vou citar aqui uns versos meio bagunçados por mim, do Emicida, espero que traga alguma reflexão. Vamos lá. Ironicamente, já surgimos despencados, pois os voos são cansativos. Ficamos pensativos, complicados, machucados após tantos crivos. É difícil, mas continuamos blindados pela força dos nossos próprios motivos. Seguimos amuados, reflexivos e tome mais antidepressivos, acanhados entre arte, discos e os livros. Esses sim, singelos, incríveis e inofensivos. Em completo colapso, o planeta gira. É tanta mentira que só aumenta a ira. A página vira, o som delira e a gente pira. A competição é em vão, pois é muito óbvio que ninguém vence. No pé que as coisas vão, o desafio é sempre nonsense. Pessoas viram coisas, cabeças viram degraus, são os mais injustos que fazem as leis. Nessa vida insensata, o que resta a vocês? É isso. E nessa reflexão já chamo de bate-pronto nosso convidado de hoje, Eduardo Vargas. Isso aí, pessoal. Tudo bem, Eduardo? Tudo certo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Jota? Eduardo, eu quero te cumprimentar, antes de tudo. E cumprimentar meu amigo Nipo. Show de bola. A gente costuma fazer isso, mas pensando no que dizer, a gente até passou por cima disso, do nosso cumprimento. Eduardo, é um prazer ter você aqui com a gente. E nesses versos do Emicida, tem um contexto do que a gente vai falar hoje. Talvez o contexto até da sua vida, né? Com certeza. Incrível. Já refleti rapidamente sobre Emicida, né, cara? Ele tem uma sensibilidade no falar, usar termos extremamente complexos de forma simples, singular, né? Aí, um texto incrível. Parabéns aí pela escolha. Imagina. Peço desculpas ao Emicida que eu desconstruí tudo, a letra dele, tirei da ordem, meio que baguncei, peço desculpas. Mas eu acho que era mais pra gente trazer o contexto de cada verso, a importância que tem cada verso, mesmo que solto, mesmo que fora da letra incrível da música, eu acho que já traz uma grande reflexão pra gente. Bom, galera, o Eduardo, o assunto principal hoje é tratamento de dependente químico, então já vou deixar isso bem explícito no início, que é um assunto bastante sério, polêmico, muito polêmico, e que realmente a gente precisa trazer à tona porque vai gerar discussões, vai gerar controvérsias, mas eu acho que isso é saudável, né? Concorda, Jota? Sem dúvida, e parece que cada dia que passa é mais atual falar sobre isso. Não sei se algum dia foi dispensável, mas parece que se torna cada dia que passa mais indispensável falar e tratar da mente humana, das políticas que vão tratar da saúde mental, né? É isso aí. Eduardo, vamos lá? Vamos lá. Começando, quero que você conte pra galera, pra mim, pro Jota, pra quem tá assistindo em casa, quem é o Eduardo? Fala um pouquinho de você, explica pra gente quem é o Eduardo. Vamos lá. Já de antemão agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse bate-bola aí, um convite, né, que eu aceitei na hora. Falar sobre dependência química é um assunto delicado, né? Dependência química é um tabu, né? É um tabu. Antes de iniciar, me apresentar, não vai demorar muito pro pessoal entender que eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, né? Júlio de Castilhos, interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que eu amo, minha família mora lá. E eu fui empresário no ramo de vestuário masculino durante muito tempo, né? Para eu me tornar hoje um profissional nesse segmento de dependência química, eu tive que passar pela problemática, infelizmente, né? Uma dor aí insuportável que eu carreguei comigo,
e a minha família carregou comigo também, né? Eu fui responsável de muitas coisas que aconteceram, mas eu entendi, né, que assim como eu entrei sozinho, eu não teria como ter saído sozinho, né? E depois que eu entendi um propósito maior da minha vida, que eu achava que era ser um empresário, alguém aí no renome do vestuário, né, que foi, durante muito tempo foi que eu fui atrás buscar, mas Deus tinha um propósito totalmente diferente na minha vida, que no início, obviamente, eu não entendi. E antes de vir para São Paulo, agora eu estou residindo aqui em Cotia, né? A gente está com um projeto em Cotia, mas na frente a gente fala sobre. Esteve sem luz lá por esse dia? Ficou sem luz? Aonde, graças a Deus, aonde que eu estava, não. Né? Inclusive, a gente auxiliou um pessoal lá que estava sem luz. Ah, que beleza. E eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, trabalhando também nesse contexto com pesquisas, né? Hoje eu sou um pesquisador do EducaDQ, que é uma escola que faz alguns projetos de ciências e pesquisas nesse nosso meio de, né, comportamento, álcool, drogas, e hoje se fala muito também dos vícios digitais, né? Nomofobia, a desconexão ou conexão. Então são assuntos aí que sempre vêm à tona, né? E hoje, de Natal, do Rio Grande do Norte, vim para cá e estou... Não sei, quando eu falo isso, o pessoal normalmente diz, nossa, mas tu ainda não aterrissou em São Paulo. Eu adoro morar aqui. Eu tô adorando São Paulo, claro como eu adoro lá o meu Rio Grande do Sul, mas eu acho que aqui é o lugar onde tudo acontece, né? A gente tá, por mais que tá muito conectado no digital, mas hoje tem isso aqui, ó, o estar próximo, trocando ideia, estar próximo de pessoas com esse mesmo desejo, né, de produzir, de entregar algo. Eu acho que eu posso me atrever em falar, a gente está escrevendo um capítulo da nossa história juntos aqui. Sim. Né? A gente está fazendo o que nesse momento? Plantando algo bom, que é a informação positiva. Né? Então, eu acho que essa energia, né, de São Paulo me faz bem. Por mais que tenha esse trânsito aí, mas a gente passa por cima, porque até no trânsito, você está conversando com o cara do Uber, eu vinha trocando alta ideia com o cara do Uber. Aí ele chegou, a gente já tá próximo do lugar que tu vai parar. Eu disse pra ele, isso que eu tava 1h40 dentro do carro. Tudo na vida, assim, ó, depois que aconteceram, aí eu vou ir contando. Hoje, cara, eu não consigo mais, independente do que aconteça no meu dia, eu tiro algo bom, entendeu? Nossa, mas não sei, algo bom tem que sair. Às vezes toda manhã a gente se acorda, né, e tem uma página em branco. Aí vai de como que tu vai escrever essa página. Tu vai escrever ela... vai fazer um rascunho com uma letra feia ali, para depois tu ter que voltar e corrigir, ou escreve com a letra bonita, porque esse rascunho, esse texto aí, tu vai entregar pro eterno, né? Então, a gente tem dias ruins, tem dias péssimos, mas eles vão passar, né? Tudo passa nessa vida. Isso aí. Eu sempre falo, Eduardo, que assim, óbvio que uma cidade tão grande aí em diversos aspectos, né? Grande geograficamente, grande em população, grande em diversidade. Uma cidade tão grande como São Paulo tem problemas, óbvio. Vai ser grande em problemas também, né? Exato. Mas também é grande em qualidades. Grande em perspectivas. Perspectivas de consertar os problemas. Eu acho que todo mundo deveria, a maior cidade da América Latina, todo mundo deveria morar um pouquinho, por um tempo, pelo menos, em São Paulo, ou passar uma temporada. E eu acho que a pessoa sai diferente quando conhece São Paulo. Olha só, cara, que incrível, né? Quando... eu sempre tô pensando muito, né? Hoje eu digo, eu nunca imaginava, mas hoje o meu trabalho é pensar para ajudar outras pessoas a se desenvolver em algum aspecto aí da vida. E quando eu fiz um tratamento há uns anos atrás, né? Para superar essa questão da dependência química, quando eu saí do meu tratamento, eu tinha muito vivo na minha cabeça o que eu não queria mais fazer da minha vida. Muito vivo na minha cabeça. É algo que estava ali, tatuado lá no cérebro, vamos dizer assim. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. No momento que eu comecei a ter insights, assim, que eu queria trabalhar nesse meio da dependência química, eu fui começar a fazer pesquisa, sempre gostei muito de ler e de conversar com pessoas. Vi que, obviamente, São Paulo, os maiores centros de dependência química, de tratamento para dependência química, estão aqui, né? Estão aqui. Os maiores nomes do segmento
tratamento para dependência química e saúde mental estão em São Paulo. As melhores escolas estão em São Paulo. Isso, ó, há uns anos atrás. Fui pro Google, comecei a mandar um monte de currículo para comunidade terapêutica, não te contei isso, para comunidade terapêutica, para clínicas, para lugar. E aí essas pessoas, eu não tinha cursos ainda para trabalhar nesse segmento, mas eu tinha vontade de aprender. E isso eu colocava em letras maiúsculas no currículo. As pessoas começaram a me responder. Ó, a gente tem uma oportunidade, a gente tem uma oportunidade. E aí eu disse, nossa, cara, tá acontecendo, né? Eu vou ir para São Paulo. Só que daí algo me dizia assim, ó, não é a hora. Não é a hora, não é a hora. E aconteceu no meu processo de conversão, né? Sair do mundo do álcool, da droga, da loucura e resolver trabalhar nesse meio. Eu sempre fui muito obediente ao que Deus me falava. Tá, Eduardo, mas como Deus conversava contigo? Primeiro que eu estou sempre em oração. Cara, em tudo, eu coloco primeiro nas mãos de Deus e eu digo, Deus, fala comigo em algum momento e me diz se isso é bom ou é ruim para mim. Da música, às vezes com a pessoa numa esquina, com um taxista, alguém me xingando, eu digo a todo momento é Deus me mandando algum recado. E aí eu via que não era o momento e eu deixei. Eu disse, não, então Deus, não é da tua vontade agora, se um dia for, tudo certo. Eu tava falando antes que quando eu tava no meu processo de internação, ele durou 9 meses eu fiquei internado, né? Porque eu precisava desse tempo, porque não é só a droga, gente. A gente tem que entender que não é só a droga, é um comportamento que nos leva a usar. Quando a gente tá no uso, 3 meses ali tu para de usar drogas, tu se internar, né? Vou para um hospital, eu me interno, fico durante 3 meses, vai passar aquelas crises de abstinência e tal, e tá tudo certo, eu parei de usar. Se eu pegar, que Deus o livre, pegar o Nipo agora, vamos internar o Nipo amanhã, tá com problema com droga. Amanhã, domingo, ele já não usa mais droga, porque ele está internado. Vai vir crise de abstinência, a psoríase, enfim, ansiedade, outras coisas vão aflorar. Mas o que acontece? Depois desses 3 meses, a gente precisa tratar a dependência psicológica dele. A dependência psicológica, que é o quê? É o que leva o Nipo a usar droga, né? Ok. Eu estava no meu 3º mês na comunidade lá terapêutica, Fazenda do Senhor Jesus de Ivorá, que eu nunca deixo de falar o nome do lugar que salvou a minha vida. Eu tenho um padre que é um meu amigo, que é assim como eu tenho pastores, tem um monte de gente desse meio espiritual que eu sou apaixonado, que eu tenho um contato muito próximo. Padre Olinto Cremonese, um grande abraço pro Padre Olinto, então morro de saudade dele, que além de ele ser um diretor espiritual, para mim ele é um amigo muito próximo. Ele disse assim pra mim, Du, nunca deixa de contar a tua história, cara. Nunca deixa de contar a tua história, porque é a tua história que vai levantar outras pessoas. E eu tava no meu 3º mês lá nesse lugar, e o que aconteceu? Me deu vontade de desistir, né? Deu vontade de desistir, eu fui lá pro pessoal da monitoria e disse, eu vou embora, isso aqui não é pra mim. Eu já sei que eu não vou mais usar droga, né? Eu não quero mais saber de droga, de nada aí, nem álcool. E tô indo embora. Daí o Diego Sasso, que é o meu padrinho lá, o Diego Sasso e o Bortoluzzi, disseram pra mim, Du, não vai, cara. Tu tá 3 meses só que todo mundo gosta de ti, tu é um cara que carrega todo mundo aí, tu tem sempre uma palavra legal quando a galera tá triste, enfim. Fica aí mais um pouco. E daí eu disse, cara, eu nunca escutei ninguém na minha vida. Eu sempre fiz as coisas da minha cabeça. Eu vou escutar esses malucos aí. Vou ficar aí mais um pouco. Total, já paguei, né? Eu tinha muito na minha cabeça a questão financeira. Porque quando eu me internei, eu digo, eu não internei numa comunidade terapêutica porque eu tava morando na rua, né? Infelizmente isso é o que mais acontece, a galera fica em situação de rua, vai para a instituição e ali muitas vezes consegue se recuperar, mas também muitas vezes não consegue se recuperar. Quando eu internei, eu tinha 3 lojas de vestuário masculino, eu tinha uma vida financeira ok, né? Eu tinha um belo de um carro, morava numa casa. Eu tava solteiro no dia que eu pedi a internação, porque uma semana antes a namorada que eu tinha não me aguentou, e bem que fez, disse, tu é responsabilidade da tua família, eu tô indo embora. Ok. E não foi por motivo de ter zerado alguns recursos financeiros. Eu zerei meu recurso vida. Chegou no momento que eu comecei a fazer uso, eu me internei em uma terça-feira, eu comecei a fazer uso de droga na quinta-feira, e aquilo ali, cara, rolou. Quinta usando droga, sexta usando droga, domingo usando droga. Eu fui pra minha casa e sentei no sofá escutando Legião Urbana, né?
tomando vinho, foi a última bebida que eu tomei, foi vinho. E eu comecei a pensar, nossa, cara, eu tenho 30 anos de idade, eu tenho tudo que um cara da minha idade gostaria de ter, mas eu não tenho amigo mais, eu não tenho mais ninguém pra conversar. Cara, eu fiz aniversário dia 21 de junho, né? Dia 21 de junho eu tava com uma galera pagando cerveja e todo mundo, Edu, tu é o foda, não sei o que, bababá. O dia 26 de junho aconteceu isso que eu tô contando pra vocês. Eu peguei meu celular pra ver se eu mandava mensagem pra alguém, porque eu só queria falar, pedir um socorro, cara, me ajuda, porque se não me tirarem dessa aqui, não me ajudarem, eu vou me matar. E eu não tinha mais com quem conversar. Eu lembro que eu passei de carro no centro da cidade, como é cidadezinha do interior, a galera tem o costume de ficar no centro, assim, tomando cerveja. Os caras que estavam comigo na festa lá que eu proporcionei pra turma, na minha casa, eles viraram as costas e parece que eu entendi aquilo assim, nossa, cara, a galera nem quer mais saber. E eu tava muito louco de droga também, né? E aconteceu que, de fato, eu tentei suicídio, né? Atei lá um negócio nos fundos da minha casa, pela mão de Deus, assim, ó, porque só mesmo, vocês vão ver, eu falo muito sobre a relação da espiritualidade, eu já vou chegar, eu tô costurando para chegar nos 3 meses lá, né, que eu tava falando. Não consegui me matar aí, vamos usar os termos um pouco mais fortes, por mão divina, cara, porque não tinha como não ter acontecido, entendeu? Aí me levaram pro hospital, fizeram uma desintoxicação e tal. Eu me acordei às 4 horas da manhã. A minha mãe estava sentada em uma cadeirinha assim, as cadeirinhas do plano de saúde, que eu costumo dizer, para não dizer o nome do plano, né? Tapada com um cobertorzinho assim, ó, com uma mantinha daquelas que os hospitais emprestam. O dia mais frio do ano, cara. O dia mais frio do ano, eu não gosto nem de me lembrar. E quando eu abri o olho assim, eu não sabia se eu tinha morrido, se eu tava num umbral lá, não sei aonde. Eu não sabia o que estava acontecendo ali. E eu disse, nossa senhora, o que eu fiz? Porque aí, como eu tava bebendo desde quinta, eu tava naquela questão das amnésia alcoólica, aquele blackout, enfim. E eu olhei pra minha mãe e ela dormindo encolhidinha assim, né, cara? Minha mãe, daí eu vi, nossa... é uma frase que eu uso bastante nas minhas postagens, que eu digo, obrigado Deus por me permitir enxergar o mundo através dos teus olhos, entendeu? Porque a gente é tão, às vezes, o mundo nos corrompe por alguns motivos que a gente deixa de enxergar aquelas pequenas coisas ali, ó. A sombra do teu óculos no negócio do café ali que eu tô vendo. Às vezes isso aí, nossa, dá uma puta de uma foto ali. E isso passa. Não sei, isso não tem nada a ver com enxergar o mundo aos olhos de Deus, mas a questão quando tu enxerga as coisas com um sentimento mais... E eu vi a minha mãe, eu pensei, nossa, cara, olha o que eu fiz, o que eu não fiz da minha vida, né? Puxa vida, e agora o que vamos fazer? Levantei assim pra mãe não ver, né, que eu tinha acordado, eu não sabia se eu queria fugir do hospital ou fazer o quê. Quando eu liguei a luz do banheiro, eu tava com uma barba grande assim também, só que a tua barba tá bonita, tá bem cuidada, a minha tava uma barba vocês imaginam, um cara que tá bebendo há vários dias e não se cuida mais, sem autoestima nenhuma, cabelo eu já não tinha, tá limpo, então tá tudo certo. E quando eu acendi a luz do banheiro, que eu me olhei no espelho, eu tava com o olho assim, aí eu tomei uma intoxicação bem forte de remédio também, foi por isso que me levaram pro hospital, claro, pela questão do suicídio também. Aí eu levantei a barba assim, ó, e tava o risco do fio da extensão no meu pescoço, e eu pensei na frente do espelho, nossa, cara, esse aqui não é mais eu. Quem que é você? Eu perguntei pra mim. Foi o meu primeiro momento de encontro comigo. Eu costumo dizer o quê? Quando a gente tá no uso do álcool, da droga, abusivo, a gente é imagem e semelhança do inimigo. A gente é imagem e semelhança do inimigo. Tu vê hoje, se a gente sair daqui e tiver o desprazer, né, de encontrar alguém ali puxando um saco, louco da droga, o cara na fissura, não te dá uma repulsa, um medo? Dá. Porque tu tem medo de ser assaltado, tu tem medo de ser agredido, aquela pessoa tem uma energia do submundo, que a gente pode dizer assim, escuridão, né? Ela fica com uma cor diferente. Então, e o inimigo quer fazer o que com uma pessoa? Primeiro, o inimigo ele vai querer destruir a tua família. O álcool e a droga destrói a família. Depois, o inimigo vai querer te colocar em lugares surreais, assim, que tu jamais iria em sobriedade. Ele faz isso. Aí, no final, o que o inimigo faz? Ele vai querer te matar. Ele vai querer te matar porque o cara que comete suicídio não precisa ir muito a fundo em questão espiritual e religiosa. A gente sabe qual é o caminho, né? Pra quem acredita. E pra quem não acredita, daí eu não sei, eu prefiro acreditar, porque é tão bom acreditar, né?
Tu é a imagem e semelhança do inimigo. E eu me vi assim. Cara, eu sempre gostei de dar risada, de fazer os outros rir. Entendeu? Não só quando bebia, assim, que bebe tu fica um palhaço, né? Mas eu gostava de que as pessoas se sentissem bem a estar perto de mim. E olha só, o dia 26 de junho todo mundo tinha se afastado, inclusive a minha família. Porque não tinha como conviver com aquele Eduardo que nem eu mais conhecia. Entende? E aí depois a pessoa ela se transforma de algum motivo, ela faz essa conexão, né? Terra Essa eterno. vertical, né? Tu fica o quê, cara? Eu me arrepio quando eu lembro dessas histórias, porque acho que toda vez, cara, que eu tiver a oportunidade de contar um pouquinho, pelo menos, da minha história, eu vou me emocionar, porque foi muito difícil sair daquele meio ali. Tu vira o quê? A imagem e semelhança do Criador, do Eterno. Por quê? Tu te coloca à disposição de fazer algo de bom para a humanidade, né? Por que eu digo, tá, mas o que tu faz de bom para a humanidade? Cara, se um dia, fazem 4 anos que eu trabalho com isso, se um dia, não sei que idade eu vou ter, alguma mãe chegar para mim e falar para mim, pô, Eduardo, muito obrigado, tu ajudou o meu filho a sair da droga. Deu. Eu salvei um mundo. Porque existe um mundo inteiro dentro de uma pessoa. Tu tem um monte de sonho. E esses sonhos fazem parte do teu mundo. Tu tem um monte de sonho, os meninos ali tem um monte de sonho. E esse resgate de trazer a pessoa, tirar daquele meio da escuridão, da treva, é tu ajudar a salvar um mundo que existe ali, um universo cheio de desejo. E algumas pessoas me ajudaram nesse processo, né? Então aconteceu o que dentro da instituição? Eu quis ir embora. Pela primeira vez depois de muitos anos, eu comecei a escutar as pessoas, e aí passou mais um tempo, e aí eu comecei a rezar. Todo mundo rezava, então eu vou rezar também, né? Os caras estavam ali super bem rezando, eu vou tomar para mim essa reza, mas eu não compreendia Deus de forma alguma. Aconteceu o que? Um dia, mais uns 2 meses pra frente, eu disse, não, agora é a hora de eu ir embora. Eu tava arrumando complicação com o outro, porque eu era bem difícil de convívio comigo, sabe? Eu gostava de fazer as coisas tudo do meu jeito, como um bom dependente químico, né? O cara soberbo, arrogante. Imagina só, gente. Eu saí da minha casa, né? Fui morar em um lugar que eu não sabia quem tava lá, dormi em beliche, coisa que não era comum pra mim, entendeu? Conviver com espaço com pessoas de cultura totalmente diferente, isso né, é diferente. Daí aconteceu que eu arrumava algumas confusões e eu pedia pra ir embora. Chegou um dia que eu disse, agora eu vou embora. Só que toda vez que eu pedia pra ir embora, a meninada ia lá e me convencia a ficar. Né? Não, Du, fica, não sei o que, não sei o que. Aí um dia eu disse, agora eu vou fugir. Eu vou me escapar daqui, ninguém me pega mais. Fui lá, arrumei todas as minhas roupas numa trouxa, escrevi um bilhete. Não mexo, olha a arrogância. Não mexo nas minhas coisas que a minha família vem buscar. Tipo, não encostem no que é meu. Tá. Quando eu fiz essa trouxa, eu tava calçando tênis, era janeiro, quente, o calor no sul. Entrou o Diego Sasso. Cara, eu tenho um amor por esse cara aí, porque Deus usava ele muito pra falar comigo e ainda usa. O Diego entrou no quarto e disse assim, o que tu vai fazer? E eu disse, cara, nada me convence mais a ficar aqui. Acabou. O meu tratamento acabou. Eu amo esse lugar. Se eu puder trabalhar e agregar aqui em algum momento, eu vou fazer isso. Mas esse tratamento não é pra mim. E fim de assunto. E o Diego me olhou, cara, eu lembro muito desse dia. O Diego me olhou e disse assim, tudo bem, Eduardo. Tudo bem tu ir embora. Tudo bem tu querer ajudar a comunidade. Mas o teu chamado é outro. Não fecha os olhos pro caminho que Deus está te mostrando. Aí eu olhei pro Diego, disse assim, cara, de novo essa história de Deus tá te mostrando. Que saco isso aí. Sai daqui, disse assim pro Diego. Ele saiu do quarto, fechou a porta, eu sentei na cama e olhei assim. Sabe quando parece que tudo desliga à tua volta, assim? Fica só tu ali. Eu disse assim, ó, esse Deus. Se tu existe mesmo, se existe um Deus que salva, que cura, que transforma um ser humano, então eu vou querer saber. Porque eu não consigo sentir, né? Essa espiritualidade, esse toque mágico que eu vejo que as pessoas se convertem, isso eu falei para Deus. Eu quero sentir, eu preciso sentir. E eu faço um tratado, né? E a minha palavra não tem curva. Olha a minha reza com Deus, né? A minha palavra não tem curva. Se eu me sentir provocado em algum minuto, se eu sentir a tua presença, igual essa galera, esses malucos falam, que sentem, nada me tira mais desse lugar. E aí levantei, saí pra ir no pátio, assim, olhar as árvores, não sei o que eu ia fazer. Quando eu saí, parece que um negócio me puxou pra um lado de uma... Cara, é muito louco, às vezes, quando a gente fala isso, mas quem já sentiu essas coisas super entende. E eu puxei uma Bíblia. Eu não tinha prática nenhuma de leitura de Bíblia. Eu puxei uma Bíblia, a Bíblia da Esperança,
de uma prateleira, eu abri aquela Bíblia nem pelo meio, eu abri ela, não sei em que, ali, livro de Jó. A primeira vez que Deus falou comigo, cara. Livro de Jó, 10, do 1 ao 4. Do 1 ao 10. Em 10 versículos, descrevia todinha a minha Faltou vida. seu nome ali. Hã? Faltou estar escrito seu nome Só ali no faltou final. trocar logo você, Jó, por logo você, Eduardo. É. Que tem uma palavra para ajudar, que levanta os outros. Agora que é a sua hora de sofrer, você vai querer correr. Tipo, a grosso modo, né? É isso aí. E eu disse, nossa senhora. Aí eu me desesperei em choro, obviamente, né? Uma energia, obviamente, de outro mundo me consumindo. Eu sentei na sala e disse, agora eu prometi. Agora ninguém mais me tira daqui. Agora eu vou finalizar esse tratamento, seja o que Deus quiser. Aí eu já comecei a falar com Deus de verdade. Aí começou guerra espiritual. Mas num contexto geral, consegui, a muito custo, acabar meu tratamento. Ninguém acreditava em mim, cara. Ninguém, todo mundo dizia, isso aí não vai durar 2 meses na rua, vai voltar a usar, né? Ele não aceita que é um dependente químico, só que aí nesse momento eu pratiquei muito silêncio. Eu só escutava. E eu fui treinado, como a gente diz assim, na comunidade terapêutica, a falarem o quê pra mim? Vão te ver como um dependente químico pro resto da tua vida. Tu vai carregar uma placa escrito dependente químico pro resto da vida. E aí, cara, aquilo ali me anulou tanto, sabe? Me anulou tanto. Poxa vida, cara, será mesmo que não vão mais voltar a me respeitar, assim? Vão me olhar desse jeito por baixo? Ah, isso aí dá pra confiar desconfiando, né? Porque a qualquer momento vai voltar a usar droga. Só que essa mesma pessoa que me falou que eu ia carregar uma placa escrito dependente químico, ela esqueceu que toda a placa do outro lado tá escrita em branco. E no momento que tu tem um ponto de inflexão, que tu vira tu tem uma página ali e dessa página tu quebra ela em vários pedaços e tu escreve um livro inteiro. E aí eu passei a escrever uma nova história da minha vida. Eu abri mão das lojas no Rio Grande do Sul, entreguei para minha mãe, para minha família, porque estavam me esperando com tudo pronto, né, para quando eu saísse eu tocar os meus negócios de novo. E um dia eu cheguei para minha família e disse, ó, eu vou estudar, eu não sei como que isso vai acontecer, eu vou viver só da vontade de Deus, abrir mão de um salário, entre aspas, legal, para ganhar menos da metade do que eu ganhava e ajudar de alguma forma, assim, através do meu trabalho, da minha formação, outras famílias, né, a encontrar um caminho. E vem dando certo, né. Tava falando pro Nipo, viu que eu falo bastante, né, Nipo? É pra isso que te trouxemos. A gente paga os convidados bem, é pra falar mesmo. Eu tive todas as motivações para desistir de trabalhar nesse meio. Tudo. E hoje eu considero isso guerra espiritual. Tudo. Quando eu comecei a fazer live há uns anos atrás, a Gabriela Abdala, não sei se vocês já viram falar, uma psicóloga maluquete aí, ela é do interior de São Paulo. A gente começou a fazer live juntos, o Roberto Cobra, não sei que fim que deu o Roberto Cobra, faz tempo que eu não falo com ele. E aí eu chegava nos lugares, a galera pegava os celulares, os próprios amigos, assim, que eu, no meu ponto de vista, eram pra estar, né, ali, eles, chegou o Edu da live, não sei o que, com o celular, com ar de deboche. E aí eu ficava magoado com aquilo, me cortava o coração, né, eu pensando, nossa, eu tô fazendo algo que era pra galera que tá em recuperação comigo, tá junto ali, e a galera me negativando, daí eu chegava em casa, eu lembro que uma vez, cara, teve uma vez que eu desabilitei o meu Instagram, e teve uma vez que eu tirei um celular longe, eu digo, nossa Deus, nós tínhamos combinado que era pra eu estar ajudando aí, e eu tô passando vergonha, e aí Deus sempre mandando alguém dizer, não é a hora, não é a hora, não é a hora. Quando vê as coisas começaram a acontecer, sabe? E o que eu tava falando lá no início, pra te ver, olha como, né, as coisas se conectam. Eu mandava mensagem pra São Paulo, pra vir pra cá, trabalhar, eu dizia o que eu pensava comigo, eu não quero ser o melhor terapeuta. Eu não tinha esse desejo de ser isso nem existe, na verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não quero ser o melhor psicanalista, a pessoa mais conhecida nesse meio da dependência química. Eu só quero estar entre os melhores, entre as pessoas boas, para eu poder aprender. Entendeu? Só para aprender e ajudar aqueles, talvez, os menos necessitados, ou os mais necessitados, enfim. Para toda pessoa que me acessar de alguma forma, eu saber como conduzir tanto a família quanto o dependente químico a superar, porque é momento de superação a dependência química. E hoje, no momento de hoje, a gente pode usar no dia de hoje, eu estou em uma posição em uma das instituições que oferecem um tratamento diferente a nível nacional e a gente já está indo
para um caminho internacional também, a nível da América Latina, trabalhando com os melhores profissionais do segmento da dependência química. Como que isso aconteceu? Né? A gente se perguntou, Eduardo, como que isso aconteceu? Só obedecendo o que Deus tinha para mim, sabe? Então, para te ver, às vezes a gente não bastou chegar um momento da minha vida onde ninguém mais acreditava em mim, né? Mas eu precisei ter um momento que eu não acreditava mais em mim. Eu disse, acabou, não tem mais o que fazer. E aí quem que faz de novo essa conexão do acreditar-se? Deus. Santo Inácio de Loyola fala, tanto fora te procurei, que dentro te encontrei. Então todas aquelas coisas que a gente é embarulhado de alguma forma, que a gente fica externalizando, aquele vazio que a gente estava conversando, né? Que a dependência, todo o excesso é a falta de, a gente fica procurando algo fora. Eu tive um motivo para entrar na dependência química. Aí tem várias outras pessoas que passaram por mim que são, as histórias são todas as mesmas. Não! Né? A mania de colocar o dependente químico tudo na mesma caixinha, esse aí usa droga porque teve todas as oportunidades e não aproveitou. Aquele lá usou droga porque não teve oportunidade nenhuma e aí foi pro mundo da droga. Mas se tu for olhar num outro prisma, tem pessoas que tiveram oportunidades e não usaram. Tem pessoas que não tiveram oportunidade nenhuma, não usaram e hoje são business no Brasil. Então é uma lógica que não é real. A gente não pode generalizar, né? Cada pessoa tem uma história, né? Tem uma singularidade. E a gente vê o quanto, eu acho que é mais fácil, né, colocar dentro de uma equação e falar, não, essa equação resolve a questão de dizer que essa pessoa chegou através disso, passou por isso e fazendo esse caminho vai ser a mesma coisa. E não é, né? Assim como sair disso não é uma equação também, é a mesma equação, né? Tem alguns, infelizmente, que ficam anos e anos e anos em recaídas. O cara tá no 10º tratamento, esse aí já era. Esse aí não tem mais jeito. Uma vez uma mãe chegou pra mim e falou isso. Ó, Edu, tá aí, vamos internar mais uma vez, tá no 11º tratamento, isso aí não tem mais jeito. E eu olhei pra mãe dando risada, né? Eu disse assim pra ela, mas morreu? Disse assim pra mãe. Porque enquanto a vida, a esperança. Ele tá vivão, então vamos apostar nele mais essa vez. E é o que eu sempre falo pra quem se trata comigo. Cara, pode ninguém mais acreditar em ti. Eu acredito, até que tu me minta. Né? E até que tu me prove a mentira. Mas eu acredito, porque Deus acreditou em mim em algum momento, quanto ninguém. Então que ele me use assim, ó. O que tu me contar, eu vou acreditar. Porque se tu mentir, tu não vai mentir pra mim. Tu vai mentir pra ti mesmo. E é tu quem tá dando um tiro no pé. Então, graças a Deus, eu não, obviamente, com todos, porque é uma doença muito traiçoeira, a doença da dependência química, mas eu tenho uma lealdade com os meus pacientes, sabe? Um laço de amor, de carinho, porque não existe um tratamento que para esse nosso segmento que se tu não envolver amor e afeto, sabe? Normalmente o cara começa a usar droga pela falta. Né? Eu sempre trago o meu caso no clínico. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, meu pai faleceu com 6. Eu não provei, né, o sabor de conviver com o pai. Eu acho lindo, eu não sou pai também. Eu tenho 34 anos, eu não sou pai. Eu não sei se isso não é um reflexo, porque a vida adulta são fagulhas e fragmentos de uma infância. Isso é psicanálise. Então, tu tem alguns comportamentos infantis. Tu tem, eu tenho, os meninos têm. A gente tem paladar infantil, né? A gente tem fala, às vezes, infantil. Às vezes a gente não brinca, né? Pô, cara, parece que não saiu da 5ª série. Isso é infância. E talvez, a minha relação até hoje, até um tempo atrás eu não tinha um relacionamento estável com alguém por questões, obviamente, da minha infância, né? Eu não saberia ser pai, porque eu nunca tive pai. Eu tive uma mãe, tenho, graças a Deus, uma mãe espetacular. Né? A minha mãe é professora, conseguiu formar minha irmã, né? Tem os empreendimentos dela, me formou também, ajudou em tudo que precisava sempre, nunca faltou nada. Mas eu não sei o que é. Eu não tenho uma história para contar para vocês de jogar bola com meu pai. Eu não tenho uma história de contar para vocês que o meu pai foi assistir um negócio na escola. Eu não tenho. Eu posso dizer que a minha mãe foi. Mas os meus colegas todos foram o pai que foi. E aí o que aconteceu? As primeiras vezes que eu bebi bebida alcoólica, eu bebi com o pai dos meus amigos. E aí aqueles caras me deram atenção. Né? Aí aconteceu o quê? Nossa, então quando eu bebo, aqueles caras gostam de mim. A relação entre as coisas. A relação entre as coisas, a conexão, né? Eu conectei isso na minha cabeça, gatilho neural. Ou seja, todo lugar que eu ia, eu bebia,
pra me conectar com aquelas pessoas. Daí eu tinha 16 anos, mas eu andava com os caras de 20 e tantos. Tudo bagunçado na minha cabeça. É muito louco, né? Porque assim, a gente começa a conversar sobre alcoolismo e droga, e qualquer história que eu contar, o Jota contar, ou você contar, Edu, parece que você tá falando de algum amigo meu, de algum familiar. É tão presente esse problema de alcoolismo e drogas na nossa vida, que qualquer história a gente vai conhecer, principalmente Passa nas perto grandes, disso. né, nas grandes metrópoles, a gente conhece alguém que vai ter uma história similar, é muito real, é muito presente no nosso cotidiano, né? E você vê o quanto que talvez... aí está a coisa que eu falo da equação. Por causa que encontrar semelhanças, vão tentar encontrar remédios idênticos nas semelhanças. E aí vão falar, poxa, é tão natural, tá tão normalizado, é algo que chega tão facilmente, né? Vou falar da bebida alcoólica, por exemplo. E com isso vão dizer, não, então se foi através da bebida alcoólica, quantos não tiveram o pai, quantos não se aproximaram, mas não olhar mais a fundo isso que você está dizendo, né? De entender que existe uma relação, inclusive social, de quanto isso te faz pertencer a certos redutos, o quanto vai te tirar de certos redutos, né? Exato. Questão do pertencimento. Eu pertenço a esse grupo. A gente falou do álcool, né? O Eduardo citou que a primeira vez que bebeu com a família, né? De alguns amigos, pela ausência do pai. E aí, eu tinha anotado uma pergunta, mas eu até vou mudar ela aqui, de última hora. Eu não vou fazer essa pergunta, eu vou afirmá-la e aí em seguida eu faço a pergunta. O álcool é a porta de entrada para as outras drogas. Era uma pergunta, mas não é mais. Estou afirmando, porque eu acho que isso é claro já e aceito pela maioria. A pergunta é agora, Edu. Você acha que se o álcool fosse proibido, teríamos menos dependentes químicos? Ah, sem dúvidas. Né? É uma questão fora de contexto político. Não tem mais como. Assim como não tem mais, infelizmente, gente, isso eu tô falando, é um ponto de vista meu, né? Que às vezes quando a gente vai falar algo assim que vá pra... isso é um ponto de vista meu. Não tem como controlar a droga. Não tem como controlar a droga. É algo que tá aí e a gente vai ter que se adaptar, cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque a droga já era, perdeu o controle. Né? Então, isso com certeza, né? Por ser a porta. Hoje a gente tem essa questão do cigarro eletrônico, né? Vape, pod, não sei os nomes aí. É a porta de entrada para outras drogas saliente. Ou seja o quê? O Eduardinho aqui nunca fumou maconha. Né? Eu vou ali e fumo um pod saborizado com um THC lá em cima. Que paulada que me deu, que legal, né? Uma hora eu vou querer fumar o sem o gel ali, o líquido. Eu vou lá e compro. Eu abri a porta. A mesma coisa a droga. Eu comecei tomando cerveja, uísque, champanhe lá, as bebidas doces, enfim. Um dia eu já estava meio levantado, chegou um amigo me ofereceu a droga, eu digo, vem, né? Aí eu digo, a droga é o amor da vida do usuário, né? Então, como assim, Eduardo? O amor da vida do usuário é a droga? É só fazer uma analogia simples. Aniversário da tua mãe, aniversário da tua esposa, aniversário do teu filho, né? Tu é usuário de droga. Chega alguém e te oferece a droga. Tu começa a usar, daqui a pouco tu tá no uso abusivo, tu não vai mais em aniversário nenhum, tu só quer saber daquilo ali, e fica tudo pra depois, só o que não fica pra depois é a droga. Quando tu tá verdadeiramente apaixonado, que tu ama alguém, aquela pessoa é o centro, né? Hoje tu que é casado, né? Tu também é casado? Não, eu ainda não. Né? Com a arte, né, Jota? Tem que Ainda casar. não. Com a música. Não, só com a música, mas às vezes eu vejo os meus amigos, eu queria aparecer com eles, assim, eu falo, poxa, só eu que sou casado com a música e tenho que ficar dormindo sozinho, né? Né, a gente que casa e vai ali, a relação matrimonial, a tua esposa é o centro, entendeu? Tua esposa é o centro de tudo, é a pessoa que tu tem que cuidar, a pessoa que vai erguer o teu império contigo, entendeu? Que tu tem que honrar, tu tem que fazer tudo por ela e de fato tu faz tudo por ela, porque tu ama, né? Ou seja, a droga, tu ama ela de tal forma que tu deixa qualquer coisa pra tu estar no uso. Né? A tua esposa talvez é a pessoa que mais te ama ali naquele momento e diz assim, ó, cara, Eduardo, para com essa cerveja, isso aí te faz mal, tu fica aí besta, né? E tu não para, ou seja, tu ama mais aquilo do que... Faz sentido. Ó, eu vou te colocar nas polêmicas aqui, Edu. Você já falou que eu sou bom de entrar em polêmica. Você aguenta os haters depois. Você já falou que o álcool
Já falou que o álcool é realmente a porta de entrada. Eu acho que isso tá bem aceito pela maioria, mas que se não tivesse o álcool, teríamos menos dependentes químicos. Aí você já citou também sobre o cigarro eletrônico, e agora eu vou te pôr em outra polêmica. O narguile, ou narguilé, como que chamam, você acha que isso traz jovens para o uso da droga? Cara, causa dependência também, né? Causa aí... Tudo que é inalado, tragado pela boca, que passa pela traqueia e vai pro pulmão, faz mal para a saúde. Tudo que... Mais uma vez, tudo que passa pela boca, passa pela traqueia e vai pro pulmão, faz mal à saúde. Ou seja, fumaça. Esses pod aí, eu nunca nem peguei na mão, né? Porque graças a Deus, quando eu resolvi parar, isso veio agora há pouco tempo, né? Narguilé já usei. Mas tu imagina só aquela fumaça congelada, que tu vai lá pra dentro do teu pulmão e ali fica. E tu imagina tudo que tu coloca fora, que faz um fumação, né? Tu imagina o que não fica dentro. Quanto não se prende ali nas quanto paredes não, ali, né? Exatamente. Então, tem um caso de uma menina, eu andei lendo esses dias no Globo, no jornal O Globo. Ela, com 17 anos de idade, estava internada em um hospital aí, esses grandes hospitais aqui de São Paulo, em estado gravíssimo, e o caso dela já apontava situações cognitivas irreversíveis. Ou seja, com 17 anos de cigarro, com 17 anos de idade, desculpa, ela já causou um dano para a saúde dela surreal. Mas isso com o narguile? Esse caso não com o narguilé, mas com certeza tem vários casos do narguilé, porque a fumaça inalada. E aí, às vezes, no narguilé mesmo, a galera coloca bebida alcoólica no copinho lá embaixo. Fumaça, álcool vaporizado, fumaça quente, né, do narguilé. Então, esses próprios materiais que usam para fazer o sabor do narguilé é altamente tóxico ali, cheio Tudo sintético, tudo. de sintético, entendeu? Para imitar o sabor da menta, imitar o sabor da canela. Então, o tabaco já faz um mal gigantesco, né? Agora, imagina esses outros consumos com composições ainda mais fortes, né? Muitas vezes eu pergunto pro pessoal que usa se altera, né? Porque eu acredito que essa coisa da bebida alcoólica, da droga, ela tem a ver com uma questão histórica, né? Quando foram que inventaram a primeira bebida alcoólica? Há muito tempo. E por que se bebe? No mínimo se bebe. Eu acho que é uma fuga da realidade, um jeito que a vida sempre foi dura, desde que, acho que acabou o paraíso, né? Acho que só era mole no paraíso. Acabou a vida mole. Então a vida ficou dura e a humanidade buscou um jeito de escapar, fugir, né? A fuga da realidade. E tudo isso serve há muito tempo para isso, para você sair um pouco da realidade, sair um pouco do seu estado normal, né? Fuga, né? É uma fuga da realidade, uma fuga do seu estado normal, te altera um pouco. E eu já perguntei para muita gente sobre isso, sobre o narguilé, porque por também não usar, se aquilo se é só estético, se é só uma fumaça legal, se é só uma coisa de se sentir nas nuvens, quando você tá num lugar que tem um monte deles, né? E se aquilo dá alguma... E o pessoal fala, não, isso não dá nada, não. Não dá barato. Não dá barato, não. Isso aqui a gente só sopra, faz uns stories, sopra a noite inteira, né? Sopra por 4 horas, 6 horas. Fica soprando, daqui a pouco tu fica dependente desse soprar. A impressão que eu tenho, assim, eu acho que... Mas deve dar uma alterada sim, deve dar pelo menos uma tonturazinha deve dar. Deve dar. Porque se até o rapé dá, por que não dá? Deve dar. A impressão que dá é que às vezes... Antes desse barato aí que o Jota citou, a pessoa quer estar naquele grupo. Sim. Antes Questão de tudo. de pertencimento. Antes de tudo é isso. Todo mundo inalando narguilha, só eu que não. Até essa semana eu vi alguma coisa na internet, o cara tava no elevador sozinho, tava lá, pegou o elevador, sei lá, ia para um andar específico, parou o elevador no meio do caminho, entrou uma pessoa, tirou o sapato e pôs no canto. Entrou mais 2, tiraram o sapato, meteu no canto. Cara, depois do quarto, ele foi lá e tirou o sapato e pôs lá. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. É muito louco. O que você falou, pertencimento, cara. Não, eu não vou ficar diferente de todo mundo. Efeito manada, né? E a questão do auto-engano também, daquilo ali, né? Ah, se tá todo mundo fumando aí, eu vou ficar descolado, vou fumar também. Né? O próprio álcool, aqui saindo um pouquinho da questão da fumaça aí, dos tabagismo, né? O álcool, alguns pacientes já chegaram para mim e falaram, Edu,
eu vim conversar contigo porque a minha esposa reclama que eu tomo todos os dias 2, 3 cervejas antes de dormir. E a nunca minha- vicio. E não sou viciado, eu não sou viciado. Isso aí a meu gente pai escuta- fala é. isso, pô. E aí, Meu pai Ma- fala daí- todo dia eu tomo cachaça e não vicio nunca. Se então, fosse- sabe daí que tu tem que falar pra ele o quê? Então vamos ver se tu não é viciado, se tu não tem a dependência da cachaça. Vamos ficar uma semana É. sem tomar pra ver se tu não vai ficar nervoso, inquieto, né? Não vai te dar um trimelique aí, alguma coisa. Mas já aconteceu muito de chegar e falar o quê, Edu? A minha esposa reclamou que eu tomo 2, 3 cervejas todas as noites antes de dormir, mas eu não tenho problema com álcool, né? Tá, mas por que que tu bebe? Porque eu consigo dormir melhor. Mentira. Isso aí é fake news. Mentira, sabe por quê? Bebida alcoólica é sedativo, né? E sedar-se não é dormir. O que que acontece? Quando tu bebe antes de dormir e tu vai criando esse hábito, o teu corpo ele até desliga, mas aí à noite tu vai ter vários espasmos musculares, né? E tu vai ficar acordando em algum momento e tu vai acordar de manhã cansado. O porquê? Porque tu não consegue atingir aquele sono profundo. Nossa, mas que engraçado que eu tô sempre cansado, né? Antes de falar isso, eu mesmo costuro com o paciente, tá? Mas durante o teu dia, tu não fica um pouco cansado, exausto? Às vezes sim. Tu faz exercício físico? Não faço. Pois é, isso aí é a bebida. Tá cansado do quê? Né? É, Não tá faz cansado. nada. Às vezes, Questão- a pessoa que não não faz ronca, ela nada, começa tá a roncar porque Começa a bebeu. roncar, exatamente. Então tem tudo, gente, que tu começa a fazer uso contínuo, até a medicação. A medicação de uso contínuo, uma pessoa que faz uso de alguma medicação de uso contínuo, em algum momento tu não vai no médico, no psiquiatra, seja lá em qual... De tempo em tempo o médico não troca a medicação, às vezes troca o laboratório, às vezes troca... porque até mesmo a medicação de uso contínuo, se tu não fizer uma gestão dela, ela vai te causar algum dano, como é que chama quando tu toma medicação? Um efeito colateral, né? E olha que eu nem sou médico, isso aí são casos clínicos, por a gente ter um contato e essa nossa parte de terapia trabalha muito junto com a questão medicamentosa, né? Eu digo, a gente tem que estar sempre tomando esses cuidados. Aí o cara vai ali, não, eu tomo todos os dias um martelinho, chama martelinho aqui em São Paulo também? Não, o que é um Aquele martelinho? pequenininho assim de cachaça no sul, a gente chama de Aquele martelinho. gordinho, aquela barrigudinha? Não, aquele é o corote. O corote é uma marca. O pequenininho, aquele assim, ó. Ah, um shot. Um shot. É, que a gente chama de shot. Lá no sul a gente chama de martelinho. Martelinho. Viu? Por que será martelinho? Cultura aí, gente. Dá uma martelada. Dá martelada. Todo dia o Eduardo vai ali e toma um shot antes do almoço, né, pra abrir o apetite. Mas aí tu vai ver, o Eduardo quase não tá, nem come, ele come um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pedaço de carne. Não tá servindo, não é o biotônico, não tá é servindo o como biotônico. Não é o Não biotônico. tá abrindo apetite como deveria. Aproveitando, eu vou encaixar uma pergunta do internauta. Quando a gente pode dizer que a pessoa é dependente? Quando ela gera um dano, primeiramente para ela e para terceira pessoa, entendeu? Quando ela começa a ter problemas de relacionamento interpessoal. Quando muitas pessoas ao redor dela começam a sinalizar, olha, eu acho que tu tá bebendo demais, entendeu? Eu acho que tu tá se passando na dose. Quando ela começa a ter indisposições com as pessoas mais próximas a ela. Eu bebo e brigo. Beleza, dentro disso, uma dúvida. No caso do rapaz aí das 3 cervejas. Se ele bebesse, se ele fosse solteiro e bebesse as 3 cervejas e ninguém soubesse da cerveja, ele seria uma pessoa... Porque no outro dia ele poderia estar cansado, mas agir socialmente legal. Mas até quando? Então, então até esse momento que ele não teve nenhuma indisposição social, ele não é uma pessoa... Mas ele tá tendo um dano, né? Ele tá tendo um dano na questão da produção, da produtividade dele. Só que ele ainda não teve ninguém que sinalizou, né? Esse caso eu só trouxe assim ele, porque foi o que? Na questão que esse rapaz, ele conseguiu reverter a situação e não desenvolver a dependência. Entendeu? Tem pessoas... então ele estava no caminho Ele de estava no desenvolver caminho, a mas tem dependência. pessoas, gente, que... Olha, o que eu vou falar aqui eu não sei, mas vou largar. Tem pessoas que usam droga e não são dependentes químico e nunca nem vão ser. Tem pessoas que usam droga e chegam num determinado ponto da vida e dizem assim, eu vou parar. Parou e acabou, nunca mais usou. Entendi. Tem inclusive amigos que usavam comigo e tiveram um filho, casaram e disseram, nunca mais vou usar. É o que eu falo esses dias conversando com um psiquiatra. Se tornar um dependente químico não é para qualquer um. Tu tem que ter uma predisposição
para intensidade muito grande. Por isso que eu sou um cara apaixonado a falar na relação da motivação do cara sair da dependência química, porque esse cara que faz uso abusivo hoje, quando ele sai da dependência química, que ele entende, meu irmão, olha o que eu vou falar, que esse cara entende o potencial que ele é, o monstro que esse cara é para trabalhar, para ter um hiperfoco, para se desenvolver em qualquer segmento da vida, ninguém segura. E um dia eu falei pra mim, a mesma disposição que eu tenho pra beber de sexta a domingo, eu vou direcionar isso pro meu trabalho. E aí olha o que aconteceu. A gente tava conversando nos bastidores, Jota, eu bati um papo com o Edu um pouco antes, e aí eu tenho, sabe aquelas teorias malucas que eu tenho? Essa é a teoria número 34, do achismo, puro achismo. Diz aí. Esses achismos. Teoria do achismo. Que eu comentei com o Edu o seguinte. Pelo menos, base científica zero, que fique claro. Puro achismo. Mas as pessoas que eu conheço, que tive próximas a mim, da família e amigos, que se envolveram com droga, pra mim eu tenho nítido que eram pessoas acima da média de inteligência, de perspicácia, de nível social, e esse fato dela ser acima da média, ela se achava autossuficiente para parar quando quisesse. E eu acho que é aí que o cara se engana e toma uma rasteira da aí droga. Que desanda. A droga é mais forte, né? E isso que tu falou antes, né? A gente já tinha comentado perfeito. Um achismo totalmente seguro, assim, ó, não sei se é essa palavra certa, mas é o quê? A gente vê, às vezes, uns talentos incríveis desperdiçados pelo uso de droga. Tu mesmo sabe, na música, quantos acontece. Eu não sei falar muito inglês, é o Amy Winehouse, né? Amy Winehouse. É essa aí. Olha o talento dessa mulher, como vários outros. Belchior, né? Belchior, Cazuza, Renato Russo. Nossa, infinitas aí. Perderam por causa da droga. Imagina se esses caras aí. Imagina o que o Cazuza. Chorão recente. O Hendrix, tanta gente. O vocalista do Iron. O vocalista do Iron em um Grammy, em Nova York. Ele falou que, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Por ter me permitido viver esse momento. Segundo, eu quero agradecer para os meus irmãos de Alcoólicos Anônimos, que me ajudaram em uma fase muito difícil da minha vida. Em terceiro lugar, a minha família, que nunca soltou a minha mão, né? Então, imagina se esse cara aí não tivesse balizado um momento na vida e pedido ajuda, e acontecer o quê? Sim. Entrar pra estatística. Entrar pra estatística, que é gigante. Pra péssima estatística. Do meu ponto de vista, eu acho que vamos voltar ao cara da cerveja. Se ele falasse, eu tomo 3 copos de leite pra dormir, pra mim já era uma coisa pra ser observada. Você falar, pô, não é cerveja. E não estou passando pano para a cerveja. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de tomar cerveja. Mas eu acho que já seria um problema, já é algo a ser observado. Porque você está entregando o seu descanso, a sua paz em algo. Para algo. E eu acho que isso já é um problema. Então, claro, aí a gente vai dizer que os efeitos do leite são diferentes dos efeitos da bebida alcoólica. O que pode desencadear, até na questão cognitiva, sei lá. Mas eu acho que se a pessoa entrega a paz dela para algo, ainda mais algo que ela possa perder. Então, por exemplo, a pessoa entregar o descanso dela para o copo de leite. Então, se um dia não tiver leite na casa dele, ele vai dormir muito mal. O que pode acontecer? Cara, eu posso colocar num exemplo o que o Jota acabou de falar, mais real? Claro. Se eu não tomar café, eu fico balançado. Isso é um problema. E aí eu quero te perguntar, não é uma dependência? Já é uma dependência. É uma dependência, porque tu não consegue se concentrar em eu hoje, eu não bebo, não faço uso de substância alguma, mas eu tomo chimarrão. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem o hábito do chimarrão. Se eu fico 2 dias batendo ali no 3, sem tomar o chimarrão, provavelmente me dê dor de cabeça. Mas é o quê? É algum gatilho que eu tenho que diz assim, ó, e o chimarrão? Entendeu? Aí esse gatilho já disse, se tu não tomar, vai te dar dor de cabeça. E aí... que é diferente de, por exemplo, alguém que tem enxaqueca e considera que precisa comer feijão, precisa do ferro. Não que é diferente porque ali realmente, se a pessoa talvez faltando aquela substância, ela pode desencadear, pode voltar a ter de novo a enxaqueca. Uhum. Agora, o chimarrão, a fumaça que as pessoas jogam pro alto, muitas vezes é porque vê beleza naquilo. Um ritual. Criou um ritual, criou uma coisa de estar com a mão ocupada daquela maneira.
tá inserida num contexto de gente que fala de assuntos parecidos e tal, realmente às vezes não é uma dependência química, mas é uma dependência. Sim, como Imagina, vai lá. como todas as dependências, né? Dependência emocional. Os dependência- vícios, né? Como todos os vícios. Hoje aí tem uma cartela, infelizmente, de vícios quase infinita, né? O jeito de olhar, desculpa até interromper, mas o jeito de olhar para os vícios, às vezes as pessoas acham que são só as coisas químicas, só produtos químicos são vício. Então, como eu estou dizendo, o leite seria um vício no caso desse cara, porque ele está dedicando o descanso dele a algo que talvez podia estar numa leitura. Os psiquiatras falam mesmo. Todo mundo tem um vício. Em algum momento tu tem um vício, né? Não sei do que, cada pessoa, mas o ser humano é condicionado a desenvolver um vício em relação ao nosso sistema de recompensa que o nosso cérebro tem. Que é o que? Desde a hora de que tu nasce, na infância. O teu cérebro, a primeira coisa que tu faz quando tu nasce, tu chora. E alguém já te dá algo, né? E aí, não sei se nesse momento, mas eu sei que a partir de uma idade Sim. isso é real. De jogar algo no chão e pegar e trazer de volta. Exato. Tu chora, na infância alguém vem te dar uma madeira, ou a chupeta, ou um brinquedo, um mordedor. O teu cérebro já entende que aquela falta, tu vai receber algo. Então, para tu desconectar essa questão da recompensa, vai muito tempo. Eu tinha muito isso, eu fui atleta. Fui atleta profissional de ciclismo. Corri campeonatos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vivi para o ciclismo durante um tempo. Então a minha recompensa era o cansaço que eu tinha pós-treino. Eu achava aquilo surreal, quase morrer, entendeu? E aí olha sempre a questão da dopamina lá em cima, né? Dopamina a milhão e a questão de fazer algo pela recompensa de algo. E, cara, como é difícil, hein, gente? Tu conseguir sair fora desse meio. E entender que a recompensa não é aqui. Que aqui tu só tem que fazer simplesmente pelo fato de servir, né? E em outro plano a recompensa. Eduardo, tem um pessoal que defende muito o tratamento médico, mas não médico como auxiliar, não médico como o tratamento direto nas drogas. Um tratamento ou seja, que as pessoas têm uma predisposição genética a ser usuário de droga e dependente químico. O que você acha? Qual a sua opinião? Isso faz parte está no nosso DNA, né? O fator genético, não como o fator único, porque uma regra, o meu avô era alcoólatra, eu também vou ser alcoólatra, mas eu vou ter uma predisposição ao alcoolismo. Se eu não tomar um cuidado em relação a alguém ali da minha família que já deu um sinal ou que de fato desenvolveu o alcoolismo, sempre vamos trazer casos que fica mais fácil de entender. Eu tinha um tio que o nome dele, eu posso citar que ele já é falecido, tio Darcy. O meu tio Darcy, ele era alcoólatra, ele morreu alcoólatra. Todo mundo falava, para com essas bebidas que senão tu vai tomar o mesmo caminho do tio Darcy, né, de forma leiga. E foi exatamente, eu tinha a predisposição no sangue ali, no meu gene. E o fator ambiental que também... O fator ambiental, social, porque a dependência química ela é o quê? Biopsicossocial, e aí para tratamento espiritual e familiar. Né? Biológica, dentro do que tu perguntou, a gente tem uma predisposição psicológica, que ela vai na nossa mente, né? E social, o meio que a gente vive. E eu, particularmente, mais uma vez eu vou falar, isso é uma opinião minha, é uma opinião que eu defendo às duras quedas. Eu não acredito em nenhum tratamento para qualquer demanda de dependência química ou psicológica que não tenha também um acompanhamento espiritual. Aí, como cada paciente compreende a espiritualidade, é com ele. Entendeu? É com ele, aí eu não tenho nada. Mas já aconteceu comigo e com vários outros profissionais da área, em chegar um momento de tratamento e a gente dizer assim, cara, tu precisa procurar uma espiritualidade, uma prática, seja ela umbandista, budista, qualquer que seja, entendeu? E aí a gente tem que entender que a família também precisa de ajuda, porque a gente tem a questão da codependência. Cara, eu deixei a minha mãe muito doente, por isso que eu falo que a minha mãe precisou de um acompanhamento psicológico muito grande para ela poder, quando eu sair... Dar conta de ti. Dar conta de mim e entender as minhas demandas, que assim, ó, não é porque eu fiz, gente, porque alguém aí do círculo social de vocês fez um tratamento para a dependência química e cessou o uso por determinado tempo, que essa pessoa vai chegar um momento que ela não vai dar vontade de usar.
Nossa, quantas vezes? Agora, convenhamos, vocês acham mesmo que um dia igual hoje, sexta-feira, não tenho vontade, talvez, de tomar uma cerveja? Talvez eu tenha. Mas eu entendo que a minha filosofia de vida hoje, a conexão que eu tenho com Deus e com alguns outros valores e princípios meus inegociáveis, eu não uso, eu não bebo mais, eu vivo em uma abstinência total, assim como milhões de pessoas, né, que já fizeram uso por determinado tempo, que cessaram e hoje elas estão na outra pegada, né? Então, assim, ó, por isso que a família tem que entender. Um exemplo, tá, mas por que, Eduardo, que vocês dizem que a família também está adoecida? Quando o filho está no uso de drogas ou de álcool, a mãe não fica mais vulnerável? As emoções da mãe não tá mais aflorada? A gente precisa tratar a emoção, né? A família não fica mais ansiosa? A mãe, no caso, não fica mais ansiosa? A mãe que está com o filho no uso, a qualquer momento, na noite, o cara tá usando, tá aí perdido na noite, a mãe não fica naquele levanta, acorda com medo de receber uma ligação que o filho morreu ou que algo do tipo? Sim. Ansiedade, né? Ansiedade. Então, o que acontece? Isso precisam ser tratado. A questão do dependente químico em uso, ele fica extremamente manipulador. A família tem que entender qual é o momento que tá manipulando e qual é o momento que... A questão do acreditar. Nossa, cara, a gente já sai tão desacreditado que, no mínimo, a gente gostaria que as pessoas acreditassem em nós no início. Mas isso não vai acontecer. Por que tu plantou? Né? Eu vou falar de mim, não vou trazer nenhum caso. O que eu plantei durante 16 anos de uso de álcool na minha família? Mentira, dívida, arrogância, soberba e várias outras coisas. Eu queria colher o quê? Eu queria colher... Não, eu fiz um tratamento, agora minha família vai me endeusar, agora eu me transformei, não sei o quê. Cara, no primeiro momento que eu dei um deslize em casa, um deslize assim que eu falei umas coisas pra minha mãe que ela não estava preparada para escutar, e mãe nenhuma tá preparada para escutar a arrogância de filho, não é. O papel do filho é cuidar a mãe também, como a mãe cuidou da gente quando a gente era criança. A minha mãe disse o quê pra mim? Xixi, daqui a pouco tu vai voltar a usar a bebida e daqui a pouco tu já tá louco de novo. Aí eu fui pro meu quarto, puto da cara, sentei na minha cama e pensei, nossa, mas a mãe me fala isso. Aí eu pensei o que eu plantei durante 16 anos dentro da minha casa? Pedi dinheiro pra minha mãe emprestado de jeito nenhum, tu não paga a conta. Aí eu pensei, nossa, eu tô em recuperação e tô bem agora, né? O que eu plantei pra minha mãe? Pra minha irmã, vários dinheiros que eu pedi emprestado eu nunca paguei. Hoje a gente tem outra relação. Se eu levantar o telefone agora e pedir o que for pra minha mãe, pra minha família e pra um monte de gente aí, no mesma hora eles vão me atender. Eduardo, você citou num ponto importante. Como você acha que deve ser a conduta dos familiares das pessoas que cercam um dependente químico? Vamos lá. Quando descobre que ele tá no uso ou... Sim, quando já sabe, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu acho que é muito delicado. É muito delicado, porque primeiro vem a questão da vergonha da família. Quando descobriram que o Eduardinho estava usando álcool, todo mundo já sabia, mas quando descobriram que eu estava usando droga, é da nossa natureza atacar no primeiro momento. Nossa, não acredito que tu tá usando droga, tu tá acabando com a vida, é uma vergonha pra família, não sei o quê, e é esconder aquela pessoa, ou até mesmo se afastar. Mas, gente, a gente precisa fazer o movimento contrário. Cara, eu descobri que tu tá usando droga, né? Nossa, descobri que o Nipo caiu no uso, tá usando cocaína. Chamar pra conversar. Bom, irmão, a gente já tá sabendo. Isso aí, tu vai entrar num buraco. E assim, ó, por mais que vocês possam... Não, mas isso aí as pessoas fazem. Não fazem. Não fazem. A maioria não faz. Que é o quê? Olha, irmão, vamos te ajudar, a gente tá junto contigo. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai procurar um profissional, a gente só quer te ajudar a tu sair daí e ter o meu amigo de volta. Entendeu? Eu só quero que tu entenda que isso aí não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai te colocar numa escuridão, entende? É muito difícil pra família essa conversa, até porque a gente entende que a pessoa que tá do outro lado não vai aceitar, mas é uma conversa que precisa ser feita, né? Porque às vezes a pessoa ao usar droga, quando já tá no uso abusivo, excessivo, aí já é um pedido de socorro, né? E é como que tu vai acessar a pessoa. O que acontece na maioria das vezes em relação ao círculo de amizade? Tu se afastou.
eu me afastei de todo mundo. Fiquei sozinho no meu isolamento social usando. A galera que era meu amigo já sabiam que eu usava, né? Todo mundo já sabia. Só que daí eles faziam o quê? Iam fazer uma junção, uma festinha, um happy hour. Nem chama o Eduardo, porque tá usando droga, deixa esse cara bem longe, vamos se afastar dele. E quanto mais as pessoas se afastavam de mim, mais eu me afastava das pessoas. Isso a partir de um tempo, observando esse comportamento da família, que a gente tem essa fala usando o CNV, que é a comunicação não violenta na psicologia, que é o quê? O cara já sabe que ele tá com a vida dele detonada. O cara já sabe que ele não consegue parar de usar. O cara já sabe que ele é um alcoólatra. Ele não precisa de ninguém afirmando isso. Presta atenção à comunicação. Cara, tu é alcoólatra. Eu tô afirmando que tu é alcoólatra. Eu vou dizer o quê? Não, que é alcoólatra, porque a minha associação que eu tenho com alcoólatra é aquele cara que tá ali na praça agora. Pior possível, né? Pior possível. Ou se eu chegar e falar pra ti, Nipo, cara, tu tá bebendo demais, irmão. Eu acho que tu já desenvolveu um problema aí, e só que aí a gente pode se ajudar. Eu até acho que até eu já tô bebendo demais. Vamos junto? Se tu é meu amigo, tu faz isso. Entendeu? Agora, né, vai de como, uma questão, às vezes, procurar um profissional antes de falar com a pessoa, ir atrás de um terapeuta com especialização em dependência química, ir atrás de um psicólogo que entenda, porque não é porque eu sou psicólogo, porque eu sou psicanalista, que eu entendo desse comportamento da dependência química, porque é um comportamento atípico. Existe muita arrogância ali no meio daquela pessoa que tá disfuncional. Então são todas essas questões, é um quebra-cabeça, cara. Eu costumo dizer que a dependência química, como vários outros tratamentos, é tu encaixar a peça, mas não só encaixar, saber a hora certa de encaixar. Porque às vezes a peça é certa, mas se tu colocar no momento errado, ela não vai servir para nada. Porque a pessoa que está do outro lado é disfuncional. Está disfuncional, na verdade. Entendi. Jota? É como se uma conscientização geral fosse indispensável para que a pessoa saísse disso, né? Muitas vezes você está contando com empatia, contando com instrução de quem não tem. E a culpa não está nas pessoas que não possuem, né? Não, é uma desinformação, né? Desinformação, né? Então, ninguém, gente, tá preparado para quando recebe uma notícia. Cara, descobri que teu filho tá usando droga. Porque é um tabu. Por mais que não... Eu falo da forma mais natural possível. E é isso né? E é engraçado, né? Porque assim, é engraçado como a gente evita o assunto, mas a gente já falou aqui agora há pouco que tá tão presente no cotidiano de tanta gente. De tanta gente, de tanta família. E então, por que a gente evita tanto, né? Se assim, o vizinho tem, o primo tem, o tio tem, o avô tem, o parente mais distante que mora na outra cidade tem, e o amigo de trabalho tem, e a gente fica evitando o tempo todo tratar, conversar e discutir esse assunto, né? É a forma, eu acho que, né, talvez, não sei se... Mas é a forma de como é falado, né? Uma forma muito agressiva. Ninguém escolhe, gente. Eu não escolhi me tornar um alcoólatra. Eu não escolhi me tornar um dependente químico. Nunca. Nunca. Mas aconteceu. E aí, pra sair disso é muito difícil, demorado. E a gente tem o costume de querer as coisas, né, pra rápido. E às vezes acontecem recaídas. Nossa, mas tu tava tão bem e recaiu. Eu, graças a Deus, eu fiz um tratamento só. Mas eu tenho amigos que já fizeram 20. Cara, a maioria um só não adianta. Pelo que eu conheço, a maioria um só não adianta. Né? Então, infelizmente é essa estatística que a gente também levanta. Mas é o quê? Eu entrei na dependência química por um motivo. Eu me tornei um dependente químico. Né? E agora, por que eu vou sair? O que eu vou ganhar com isso ou o que eu não vou ganhar? Eu estou disposto a abrir mão do que pela essa sobriedade? Eu estou disposto a construir a minha família de novo? Eu vou ter que abrir mão de algo. E é esse o trabalho diferente de um terapeuta que vai um pouco mais a fundo no teu querer. Porque tratar, gente, parar de usar álcool e droga é fácil. E para me eu falei antes, para me chamar de louco, pega a ficha e entra na fila. Porque o que mais fala é que eu sou louco em relação a algumas falas minhas. Mas parar de usar droga é de um dia para o outro. Eu escolho e paro. Me manter longe do uso da droga é difícil. É o problema. A gente tem falado aqui, né? O Jota fala bastante disso, do lance de ter um propósito nas coisas. De ter um motivo que te vai manter firme naquela ideia e naquela ação e naquela conduta. Se tiver o propósito, que é o que você está falando, fica um pouco mais sutil, né? Exato. Fácil não é, mas sutil da gente carregar esse fardo, né, Jota? Você olhar
Tem alguém que disse isso aí, um grande sábio disse isso aí, que a paciência tem um gosto amargo, mas ela gera frutos doces, né? Uhum. Então, você ter paciência, mas ter onde olhar, né? Você olhar para alguma direção que, sem dúvida, vai ser de melhora, vai ser de evolução para si, inevitavelmente, para quem estiver próximo. A gente culpa muitos outros por coisas nossas, a gente devia olhar realmente mais para dentro de si, porque uma outra coisa também que dizem os sábios, que as mais belas paisagens estão dentro da gente. E por que não pensar que dentro da gente vai estar a razão de ser melhor? Porque quando você viu a sua mãe com um cobertor lá, um sofrimento que você não queria dar a ela. Uhum. E esse sofrimento você deu a ela buscando prazer no vício. Então talvez o único remédio... Nossa, que... você vê que louco, né? O único remédio pro vício é a virtude. Você trocar um vício por uma virtude. Uhum. Sempre pensar no vício que todos nós temos. Todos temos. Vícios variados. Trocar o vício por uma virtude. Perfeito. Acho que é importante a gente deixar muito uma frase muito clara, que é assim: o vício da droga e do álcool é um prazer momentâneo teu que vai te gerar vários desprazeres a você e sua família. Isso é inevitável. Agora, Eduardo, eu queria, diante desse monte de informações que a gente tem, do viés genético, do viés de ambiente social que a gente convive, a gente sabe que tudo isso influencia. Mas com relação ao tratamento profissional, você falou que São Paulo hoje é o lugar que mais tem clínica para tratar dependente químico. E é sempre muito, muito discutido as formas de tratar um dependente químico. Eu queria que você me citasse, não generalizando, mas falando da maioria, qual o principal erro que as clínicas cometem, de forma geral, e o que a clínica que você trabalha, e aí você já fala um pouquinho do teu trabalho, faz de diferente para poder amenizar e fazer esse tratamento ser um pouco mais assertivo. Talvez algo que na prática você viu que não estava, e quando você teve a condição de poder mexer com isso, né, de pôr a mão, de mexer em algo desse processo, né, desse procedimento, o que na sua mente você considera que fez de diferente na sua clínica, né? Desculpa até, assim, o que o Jota colocou agora é importantíssimo, porque assim, a gente está conversando com o Eduardo, que hoje já é um cara que já tem uma certa bagagem nesse tratamento, está à frente de uma clínica com uma proposta diferenciada, mas que sofreu, cara. Ele é um ex-dependente e que abriu o peito para falar e que sofreu com o tratamento e que enxergava que tinha dificuldade, que aquele tratamento não era para ele, como ele citou, e várias vezes ele pensou em fugir da clínica. E, cara, meus amigos que tiveram problema com droga fugiram várias vezes da clínica. Então é importantíssimo isso que o Jota falou, de quem viveu a experiência e agora está à frente desse tratamento. O que as clínicas erram, né? Eu não sei se como um erro, mas como eu citei, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, trabalhando nessa demanda, então, ou seja, eu atravessei o Brasil conhecendo gente, clínicas e lugares. Isso não é uma crítica nunca, mas o que a gente mais vê hoje são clínicas, comunidades terapêuticas, cada uma trabalha em uma modalidade, né, um tratamento um pouco diferente, mas colocando o dependente químico na mesma caixinha. Ó, esse cara usa droga, então o tratamento para dependência química é esse. E aí eu trato ele, tu, ele, eu, todo mundo tem o mesmo tratamento. É quase como um sistema prisional, assim. A reunião é igual para todas, a fala é igual para todos. E, cara, a dependência química, ao meu ver, ela se trata na singularidade de cada pessoa. A Rede Foco nasceu para isso. Cara, eu não sou apaixonado pelo meu trabalho que eu faço, né? Eu amo o meu trabalho porque a paixão é aquela questão, né? A paixão daqui a pouco passa e vai... Mas eu amo o que eu faço em relação... Que é tão incrível a gente ver um ser humano transformado, né? Saindo daquele meio ali terrível e se transformando em uma nova pessoa. E a Rede Foco, ela nasceu exatamente para isso, para tratar cada pessoa na sua singularidade e acolher a dor do outro, escutar, entendeu? Né, graças a Deus com nenhum de vocês aconteceu isso, mas
Se tu usasse droga e se tornasse um dependente químico, tu ia ter todos os teus motivos. Tu o teu e eu tive os meus. Ou seja, o tratamento para nós ele é totalmente diferente. Lá na Foco a gente cuida desde a questão nutricional do paciente, né? Desde a questão da infância do paciente, o porquê aconteceu aquilo que aconteceu, o porquê que em algum momento ele fez esse uso e como que a gente vai sair desse uso e qual é o teu propósito de vida após disso. Porque a gente, quando está no uso, que a gente tem esse momento do internar, a gente está sem propósito nenhum. O propósito que tu tem é usar, né? Que é, como que a pessoa encontra o propósito dela? Cara, daí vai depender de cada um também, né? O meu, talvez o de vocês. O que o mundo precisa de ti, de alguma forma? Como que tu pode servir a humanidade de forma genuína, entendeu? E aí, quais são as energias que tu vai depositar para desempenhar aquela função ali, entendeu? Eu era atleta, então eu tinha uma questão da competição, né? Como que eu vou usar isso para o benefício do bem? Né? Eu sempre gostei de estudar. Como que eu vou direcionar isso agora para esse meu? E aí eu descobri que o mundo precisava de mim em algum momento. E eu disse, eu vou escolher ficar aqui. Que é, eu abri mão de algumas coisas, e muitas coisas, para servir o mundo de forma, do meu propósito, de forma genuína e fazer algo e deixar um legado aqui. Aí eu não sei quando que isso vai acontecer e se vai acontecer. Né? Então, a grande questão da talvez falha, podemos falar como uma falha, é o tratamento igual para todos. É o ser muitas, agora isso pode ser uma crítica, um depósito de usuário de droga que está ali. Usando o quê? Tu só vai se libertar da droga se tu aceitar essa espiritualidade aqui, ó. Ou tu só vai sair da droga se tu deixar, se tu nunca mais entrar dentro de uma festa, de um bar. Gente, nunca mais é muito tempo. Não. Aí tu vai dizer para um cara de 20 anos de idade que estava fazendo uso de maconha e cocaína e algumas outras coisas. Olha, tu nunca mais vai poder ir na festa, no Alok, no Vintage, que era o meu caso. Eu adoro, eu gosto de música eletrônica. Agora me pergunta se eu não vou, mas é claro que eu vou. Eu vou onde que eu quero, eu tenho livre-arbítrio. Mas eu sempre balizo. Se eu for nesse lugar, vai me gerar um dano? Isso eu aprendi como? Olhando por longe outras pessoas. Então a pergunta, o nosso diferencial é a Rede Foco, ela é diferente de tudo, cara. De tudo. São anos de pesquisas, anos de network, olhando o mercado, o que não está sendo oferecido, o que a família tem como a maior dor, entendeu? Porque a gente, como profissional, a gente tem que ajudar a pessoa a entender aquela dor, né? A entender. A mãe, cara, uma mãe, que eu trabalho muito a questão da família, ela não está preparada em momento algum, entendeu? Para internar um filho. E no momento que interna, faz o que com essa mãe? Ó, agora o Eduardo tá aqui, pode ir embora que a gente vai ajudar ele. Esquece, né? Não é assim, né? Não é assim. A minha mãe falou para mim um dia o quê? Nossa, Eduardo, quando eu te deixei dentro daquele lugar lá, parece que tiraram um pedaço de mim, assim. E ficou dentro daquela comunidade. Eu não sabia o que tu ia comer, eu não sabia se iam te tratar bem, eu não sabia quem eram os profissionais que estavam envolvidos no teu tratamento. E eu passei poucas e boas dentro da comunidade. Não é reclamar da comunidade, mas existia algumas coisas que estavam desorganizadas lá. E foi olhando a desorganização de vários lugares que eu passei, que eu disse, um dia se eu tiver a oportunidade de desenvolver algo nesse meio da dependência química, vai ser diferente de tudo, cara. A gente se preocupa na hora que o paciente desce do carro na Foco. Quantos, é só uma viagem assim, mas de quanto tempo o paciente vai ter do carro até sentar no sofá e o que a gente vai oferecer para essa mãe que tá no momento, nossa, cara, eu tô deixando meu filho internado. Tu imagina só, cara. Não, mas a gente olha não só. Consegue imaginar às vezes. Assim, eu nunca estive numa clínica de tratamento para dependente químico, mas só de te ouvir falando de o cara receber o cara quando ele desce do carro, e aí eu trago pro meu mundo prático, que é a primeira impressão. A pessoa, eu acho que o dependente químico, quando ele chega na clínica, ele também está assustado, ele também está desconfiado, ele também está perdido. Então esse primeiro momento já é um acolhimento muito importante para aquele cara falar, poxa, aqui vão cuidar de mim. Cuidar não é só dar comida. Não. Cuidar não é só tirar a droga. Cuidar é muito complexo. E então eu acho que o que você falou, acho que ficou claro pra gente, Edu.
o importante é tratar cada pessoa como uma pessoa, não é isso? Única dentro do universo dela. O que tu gosta de fazer, cara? Em alguns lugares, assim, ó, se tu chega pra uma internação, isso é real. As pessoas te fazem ali algumas perguntas. O que tu gosta de fazer? Eu gosto de trabalhar lá com os animais. A gente não tem animais lá na nossa clínica, né? É diferente. Mas em comunidades terapêuticas, lá tem animal, então é aquilo que tu não vai fazer. Isso existe. Caraca. Pra te provar que tu perdeu... O primeiro passo de Alcoólicos Anônimos é admitirmos que tínhamos perdido o controle da nossa vida. E de fato, quando a gente usa... Mas tu perdeu o controle do álcool, não é das coisas que tu gosta de fazer. Então é o que a gente tem como ideia? O que tu gosta de fazer? Eu gosto de fazer tal coisa. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai se desenvolver a nível de excelência nisso que tu gosta de fazer. Que talvez aquilo ali que tu vai te ajudar nesse primeiro momento. Sabe? Qual é a música que tu gosta de escutar? Tem músicas realmente que fazem apologia à droga, aquela coisa toda. Então a gente tem que rever, né? Será que não é isso que tá fazendo, que tá te direcionando ao uso? O que a gente vai fazer nesse momento? Então lá na Foco mesmo a gente tem desde... não é isso a cereja do tratamento. A cereja do tratamento lá são os profissionais envolvidos. Todos provocados pelo amor em servir aquela pessoa que está passando pelo momento de fragilidade, mas todos com envolvimento diretamente na dependência química. Que é o quê? A gente tem uma sala de cinema dentro da Rede Foco. A gente tem uma academia lá para proporcionar para esse paciente que está chegando disfuncional uma atividade física com tudo do bom e do melhor. Tem 3 quadras de esporte, né? A gente tem um restaurante com um chefe de cozinha, um masterchef que trabalha com a gente, que é o João. Um cara incrível. Tem a Estela, do Tony, a Shelly. Na verdade, é assim, um timão. O que a gente tá falando aqui, cada pessoa tem que ser tratada como única, e aí a gente não tá falando, né? A gente tem que estender isso, não é de um dependente químico ou de qualquer coisa. É do ser humano geral, cara. O cara são, o cara bem. E também tem que ser tratado como uma pessoa única, né, Jota? E vai ter gente que vai ter mais convicção do que da intenção que tem para com a vida. E eu fico aqui pensando, fiz até uma relação com o sistema prisional, né? Falei, poxa, tem clínicas que devem, eu a grosso modo vejo, se assemelham ao sistema prisional justamente, a princípio, pelo que você disse. Porque vão colocar as pessoas todas dentro de um mesmo lugar, vão tratar da mesma maneira, independente do crime que cometeram. E eu fico pensando aqui, o trabalho que deve se dar para alguém de reensinar a ela o que é a vida, tipo, para ela voltar da onde ela tá e falar, e o que você quer para a vida daqui em diante? Você perdeu aquele cara lá, não existe mais? Você quer voltar a ser aquele cara? Você quer voltar a ser alguém e alguém melhor? Deve ser o trabalho mais complexo de vocês, deve ser isso, porque retomar com a pessoa a razão de ser, de viver, né? Exatamente. Deve ser uma coisa, quando você falou que viu no seu pescoço uma marca, que se olhou de fora da sua vida, por algum momento você olhou de fora da sua vida e viu que você não conseguia conviver consigo mesmo. Você tinha problemas de convivência, você não gerou problemas de convivência com as pessoas só. Gerou consigo mesmo e por isso você considerou que já não devia mais estar aqui, tentou tirar a própria vida e tal. Em algum momento você caiu na realidade de que você foi bem melhor, você serviu mais a boa ação do mundo do que você estava servindo naquele momento. Então, em que momento conseguir explicar para a pessoa o quanto ela é valiosa, o quanto o que ela faz é valioso, o quanto ela tem um papel importante, que aquilo é só um momento, que é um deslize, que pode durar anos, mas aquele momento, porque a mãe ou muitos familiares não deixaram de acreditar naquela pessoa. Muitas vezes, todos deixaram de acreditar e vocês, como profissionais, continuam acreditando naquela pessoa. Mas como fazer a pessoa voltar a acreditar em si, né? É um desafio. É um desafio porque isso é no tempo dela, né? Por melhor que seja o profissional, isso não há um convencimento, que eu te fale algo que daqui a pouco... O que falo muito, a virada de chave, a virada de chave. Sei lá se eu não virei a chave fora da clínica ou se foi com alguém que eu vi na rua e disse, nossa, o que aquele cara me falou fez total sentido. Então, assim, eu mais uma vez vou me inclinar ao lado da espiritualidade, entendeu? É de dentro pra fora. Às vezes é um cisco no olho, é algo que te fez chorar, é algo que te aflorou um sentimento que tu diz assim, poxa vida, cara, eu não dei valor pra minha vida. No meu caso, eu tava com 30 anos de idade e eu tava 0 a 0 ainda. E agora, o que eu vou fazer? Como que vão lembrar de mim?
entendeu? E isso nós como profissionais, a gente vai, a partir da psicoterapia, a gente vai levando vários exemplos, várias questões, tá, mas o porquê que acontece isso, né? Por que de alguma forma esse sentimento me gera essa vontade de uso? Essa transformação, qual é o caminho dessa transformação? Porque o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, eu não tenho respostas para as tuas perguntas. Eu tenho perguntas para as tuas perguntas. E isso é a linha, entendeu? Nossa, Eduardo, mas o Nipo aí foi arrogante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, mas isso é o Nipo que foi arrogante. Não, mas me causou um desconforto. Ah, agora sim. Agora aí, por que te causou esse desconforto? Em que momento? O que tu lembrou na hora desse desconforto? Como você reage Como àquilo, você né? reage. E esse é o caminho. No momento que o paciente ali, ele entende que, cara, não faz mais sentido usar droga, porque eu quero isso. Eu quero me desenvolver nessa área da minha vida. A droga, o álcool vai ficando muito para depois. Muito, muito, muito. Quando vê, foi embora. É a parada da individualidade, né? Cuidar da individualidade, cuidar da pessoa, cuidar do ser, né? Mais uma vez, né? Aquilo que a foco é isso. É cada pessoa na sua individualidade, unindo a ciência, né? A reinserção e o seio familiar. E observar o prazer real, né? Observar que existem outros prazeres na vida, né? Porque se a gente pensar que muitas vezes a fuga para um produto químico é justamente essa, de você sair da realidade e de algum leve prazer, um fugaz. Entender que existem outros prazeres, né? Trocar aquele prazer por um prazer real e realmente duradouro, né? Um prazer que não gera desprazer, né? Ao redor, né? Agora, Edu, cara, uma coisa que eu preciso te perguntar, que eu acho que isso é uma dificuldade de grande parte das famílias. O tratamento para um dependente químico, quanto custa? Vai depender, né? Isso aí vai depender de lugar para lugar. Um tratamento pode custar aí em algumas modalidades de 1.500, 800 reais, até 40, 50, 60 mil, né? Tem a relação de plano de saúde, enfim. Aí eu não posso te dizer que um tratamento... Esse tratamento no valor X é um tratamento bom porque custa tanto. Não, isso aí... Eu seria muito raso se eu falasse isso. E sobre as políticas públicas? Para quem realmente não tem 100 reais, mas pretende... Aqui em São Paulo eu até acho surreal o que os caras fazem. Eu esqueci o nome do órgão agora, que é inclusive aí na Cracolândia. Alguns profissionais que trabalham conosco na Foco fazem parte desse projeto. Nossa, eu esqueci o nome. Que funciona, tem um amparo. Claro que precisaria, como todo órgão aí, estadual ou municipal, teria que ser bem maior, né, a abrangência deles, mas São Paulo tá de parabéns até em relação a esse serviço que eles prestam a ajudar a pessoa a encaminhar para algumas outras instituições que tem esse serviço grátis, né, gratuito aí. Tem Senapred que ajuda, tem igrejas aí com trabalhos incríveis que ajudam nessa reconstrução, né, nesse acolhimento. Funciona. Hoje tem alguns aí de redução de danos, aí são assuntos polêmicos que não... Mas tem. Tem diversas vertentes, né? Tem bastante coisa a ser abordada. Ô, Japa, desculpa interromper. Ele chegou a mandar alguma frase? É isso aí. Chegamos a esse momento. Aqui o programa Sequedice é em tava cima... sentindo falta. A gente foi conversando, normalmente quando pergunta no viu, começo, né? a gente, pô... Essa frase, na verdade, essa ideia é o que dá o nome ao podcast, que é uma coisa que seja importante. E aí a frase do Eduardo: em tudo amar e servir. Explica pra gente por que era importante e o que essa frase representa pra você. Essa frase aí marca um ponto de inflexão da minha vida, que eu abri um livro que eu estava em casa, assim, um tempo ocioso, depois que eu já estava em processo aí de abstinência, e eu estava numa leitura e eu abri o livro em tudo amar e servir, né, cara? E olha que filosofia de vida, né? Em tudo, Deus, na sua essência, nos ensinou a amar. Né? Deus é só amor. Né? Não tem nada que não seja amor. Justiça, amor. Empatia, amor. Gratidão, amor em tudo. E aí, servir. Né? Servir o teu próximo, sem esperar nada em troca.
sabe? Porque não é aqui, a gente precisa entender isso. Esse nosso bate-papo durou todo esse tempo. Não é nada para nenhum de nós três aqui, nós quatro. É para as pessoas que estão lá do outro lado, que a gente está servindo elas de alguma forma, com informação. E por que esse podcast de vocês, esse empreendimento lindo, ele atinge o coração das pessoas? Porque é feito com amor e nada mais. Entendeu? Não é por aplauso social, é por amor. Então, eu sou uma pessoa que eu não... Eu comentei isso com o Nipo, eu não coloco o dinheiro na frente em nada na minha vida, porque o dinheiro corrompe o homem, entendeu? Eu faço o meu trabalho com amor. Muitos pacientes eu atendo de graça. Eu entendo que a família precisa. Claro que hoje eu não consigo fazer isso tanto quanto um dia eu já fiz, mas, gente, a minha vida foi transformada a partir do amor, e nada mais. De pessoas que me ensinaram a experimentar o amor. Porque eu estava em um momento de uso que eu não sabia, desconhecia essa palavra. Amor? Mas que amor que é esse? Entendeu? O amor que se afastaram todo mundo de mim, o amor que me largaram em um lugar sozinho. O amor do meu cartão, quando eu passo, quando eu tô legal, de quando... E exatamente isso. E aí, quando eu comecei a entender que, assim, que eu fazia as coisas para as pessoas, e eu estava servindo elas, ajudando de alguma forma, e elas tinham uma gratidão enorme por aquele momento meu de entrega, eu disse, cara, é em tudo amar e servir. Essa frase, depois de um tempo, eu fui ver ela, que ela é de Santo Inácio de Loyola. É um santo aí da Igreja Católica que tem uma história linda. E eu acrescentei na minha vida hoje, o em tudo amar e servir, vírgula, hoje. Hoje, cara. Hoje. Se tem a oportunidade de pegar o teu telefone agora, né? Nos vídeos, às vezes que tá olhando vídeo no Instagram, pega o teu telefone. Cara, se tem a oportunidade, tá com o telefone na mão, sai desse vídeo e manda uma mensagem pra tua mãe, pro teu pai. Olha, pode até não entender o motivo dessa mensagem, mas eu só gostaria de dizer que eu te amo. E deu. Sabe? Cara, fantástico isso. A gente não sabe qual é a última vez que a gente vai ver aquela pessoa que a gente ama sorrindo. Eu não sei. Agora, há uns dias atrás, fez 11 meses que eu tô longe de casa. Fazem 11 meses que eu não vou ver a minha família. Em relação à entrega de trabalho, escolhas minhas, né? Eu sou uma pessoa que eu falo tanto em amor, tanto em estar perto das pessoas que a gente ama, né? E todos os dias, cara, às vezes eu tô aí, acaba um atendimento, eu mando uma mensagem pra minha mãe, pra minha irmã, pra alguns amigos próximos. Cara, tu pode nem entender, mas só pra dizer que a tua vida é importante pra mim. Então, em tudo, amar e servir hoje. E servir não é dar algo pra alguém, entendeu? Me dá essa xícara aqui, tu tá me servindo, não. Servir é tu falar pro outro a importância que a vida dele tem pra ti. E só. Isso faz toda a diferença. A gente está vivendo muito conectado a coisas supérfluas e se desconectando daquilo que é a maior essência, que é as pessoas. Às vezes a gente fica meses sem abraçar ninguém. A gente fica anos sem dizer que ama o pai, que ama a mãe. Eu não tive tempo, por relação a algumas coisas, imaturidade, eu era criança, em realmente falar nesse plano espiritual que eu amava meu pai. Por mais que ele fez algumas coisas em relação a também maturidade dele, mas tem tantas pessoas que Pode falar agora. Fala agora. Ele tá ouvindo em algum lugar. Eu falo isso sempre. Eu não tive essa oportunidade, mas tem quantas pessoas que hoje estão com o pai ali velhinho num quarto, com alguma enfermeira cuidando, com um pai lá num asilo, que às vezes a pessoa não tem a hombridade de olhar para dentro dela e dizer, eu só tenho tudo isso porque alguém me gerou. E às vezes uma pessoa tá só esperando aquele momento de dizer ao pai, eu te amo, ó mãe, eu te amo, pra essa pessoa. Ufa, era isso que eu queria escutar a minha vida inteira. Né? Show. Eduardo, cara, você falou uma coisa aqui, e pra gente encerrar. Primeiro, que você escreveu em tudo amar e servir, e cara, acho que pra mim e pro Jota também ficou nítido o amor que você leva esse propósito teu. Que aí eu não sei se foi a vida que te deu, se foi Deus que te deu, ou se você que tomou isso como seu propósito de vida. Então eu queria te dar os parabéns por isso. Mas um trechinho, cara, do que você falou, que eu vou gravar e vou usar. Não é por aplauso social, é por amor. Então isso aqui já ficou gravado pra mim e isso eu vou levar pro resto da minha vida. Não é por aplauso social, é por amor. Quero agradecer sua participação, obrigado, seu convite. cara. Muito obrigado. Agradeço. Jota. Eu também não tenho muito o que dizer, não. Aprendi muito, foi um prazer conhecer, poder cantar pra você. Vamos de saideira, Jota. Vamos de sair, tem mais um ainda.
E dizer que quanto é importante, né, essa troca, poder ouvir uma história de vida, coisas práticas, assim, coisas que já estão além dos livros, né? Além até da literatura médica, assim, coisa de quem viveu, de quem usa do melhor que tem em si para fazer do mundo um pouco melhor. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Espero que Eu você tenha que gostado. agradeço. Nossa, foi incrível essa troca. Obrigado pela confiança, né? De estar aí nesse bate-papo comigo. E espero logo a gente faz uma próxima aí. Vamos Sem fazer? dúvida, sem dúvida. Um monte. Show! Edu, cara, obrigado. Obrigado Espero por que você tenha tudo. gostado. Valeu, Obrigado Edu, valeu demais, hein? Obrigado pela- Que dia. Muito obrigado, irmão. Incrível. Obrigado.